Muitas pessoas que trabalharam em Salt Lake City, Utah, mencionaram acontecimentos estranhos e histórias de fantasmas no Teatro Capitol. Um oficial chegou a ver uma mulher no local. A primeira experiência de fantasmas no teatro aconteceu em 1997. Foi relatado que um adolescente teria morrido em um incêndio no teatro em 1947. Mas será que essa morte tem algo a ver com todas as aparições relatadas, principalmente pelos funcionários do teatro? Hoje saberemos de toda a verdade sobre o Teatro Assombrado. Olá, meus inscritos do nosso canal Serial Crimes, estamos aqui firmes e fortes em mais uma sexta-feira assustadora, porque hoje é sobre isso mesmo, sobre sustos e sobrenatural que iremos falar. Você já ouviu histórias de fantasmas em prédios antigos, museus e teatros abandonados? Pois é, hoje eu trouxe a história das assombrações que pairam sobre o Teatro Capitol. Você curte assuntos como esse? Então, já deixa aqui o seu like e pode sugerir temas assombrosos como esse aqui nos comentários. Sem mais delongas, vamos ao caso. Em 2006, um policial chamado Dave Morph tinha acabado de ingressar na polícia de Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. E como ele era novo na academia, designaram ele para fazer a segurança de alguns prédios na cidade, onde ele deveria fazer ronda neles. E o primeiro prédio designado a ele foi o Teatro Capitol. O teatro foi um cinema na década de 20 e um jovem que trabalhava como lanterninha foi morto em um incêndio nos bastidores em 1947. Então, o condado de Salt Lake City adquiriu o teatro na década de 1970 e hoje ele está listado no Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos. Na primeira noite que Dave passou no teatro, em agosto de 2006, ele conheceu seu parceiro de trabalho chamado Morgan Matthews, que passaria as noites com ele fazendo a ronda. Morgan era um policial muito sério, profissional, de poucos amigos, e ele ficava encarregado de vigiar a sala de controle do teatro. E essa era uma sala onde mostrava todas as filmagens das câmeras do teatro. Como era o primeiro dia de Dave, Morgan decidiu mostrar como funcionava o trabalho por ali. E como o teatro tinha 3 andares e um porão, Morgan explicou que assim que ele chegasse, ele deveria ir até a sala de controle, olhar as câmeras para ver se estava tudo ok, depois deveria ir para todos os andares, para garantir que todas as luzes estariam acesas e que não havia ninguém nas dependências e se todas as portas estariam trancadas. Isso deveria ser feito diariamente, no começo e no fim do seu turno. O restante do tempo, os dois ficariam observando as câmeras na sala de controle. Morgan levou Dave para apresentar o prédio e eles desceram até o porão, que era bem grande, porém não tinha nada a não ser um piano. Então eles acenderam as luzes e checaram as portas para ver se estavam trancadas e subiram para o primeiro andar, que era onde ficava a sala de controle, e seguiram para os outros andares, onde fizeram a ronda até voltarem para a sala de controle novamente. Dave, ao entrar nas salas, parecia assustado, com uma sensação ruim de estar naquele teatro antigo. Então ele tentou puxar um pouco de conversa com Morgan para se distrair, mas Morgan parecia não querer conversar e parecia também incomodado com algo, mas não disse nada. Depois de uns 2 dias, Dave começou a fazer as rondas sozinho e ele fez tudo como Morgan havia ensinado e nada parecia fora do normal. Ele trancou as portas, apagou as luzes e ao chegar no 3º andar ele entrou na sala de ensaio, que era uma sala aberta. Era praticamente o andar inteiro e ao apagar as luzes ele ouviu a porta do banheiro que ficava do outro lado do corredor bater, como se houvesse alguém lá dentro. Ele pensou imediatamente que o teatro havia sido invadido por algum intruso, então ele andou até o banheiro e sacou a sua arma. Ele apontou a arma para a porta do banheiro, ao mesmo tempo que passava um rádio para o Morgan, que havia alguém ali naquele banheiro, e pediu para que ele olhasse as câmeras. Morgan então olhou pelas câmeras, mas não conseguia ver nada, pois a luz estava apagada e aquelas câmeras não mostravam muitas coisas quando as luzes não estavam acesas. Morgan verificou todas as câmeras e não via ninguém. Então pensou que a pessoa pudesse estar se escondendo dentro do banheiro e subiu imediatamente para ajudar o seu parceiro. Os dois apontaram as armas para a porta do banheiro e entraram. Eles vasculharam todo o banheiro e não encontraram ninguém. Então pensaram que a pessoa poderia ter saído do banheiro, mas algo muito estranho passou despercebido. Dave ouviu um barulho forte de porta batendo, mas a porta do banheiro não poderia bater, pois tinha um protetor anti-impacto.
Os dois saíram do banheiro correndo para vasculharem os outros andares, e quando eles voltaram para a sala de controle, eles viram que as luzes do segundo andar estavam acesas e foram direto para lá, pois David havia apagado as luzes anteriormente, e ao chegarem lá, não só as luzes estavam acesas, mas todas as portas estavam abertas. Portas que haviam sido trancadas por Dave minutos antes. Eles decidiram descer para ver as gravações de momentos anteriores ali daquele andar, e a câmera do banheiro não filmava a porta do banheiro, então eles não conseguiram ver o que aconteceu no andar. Então decidiram fazer mais uma ronda para confirmar se havia alguém no prédio ou não. E realmente eles não encontraram ninguém, e mesmo bem assustados decidiram deixar o ocorrido para lá e continuar a trabalhar normalmente. Mas no dia 11 de agosto, Morgan estava sozinho no teatro e foi fazer a ronda e sentou na sala de controle, até que ele começou a ouvir uns sussurros atrás dele, o que o deixou muito assustado. Mas ele decidiu ver de onde vinha o barulho. Morgan foi seguindo os sussurros e percebeu que estavam vindo do porão. Ele foi andando até o porão e cada vez os sussurros ficavam mais fortes. Então ele desceu as escadas e ouviu alguém tossindo. Ele rapidamente acendeu todas as luzes, mas não viu ninguém, e viu que todas as portas estavam trancadas. E quando ele subiu a escada, ele começou a sentir um cheiro de fumaça que vinha de uma porta. Ele foi até a porta e destrancou a porta, e o cheiro era muito forte, mas ele não percebeu nenhum sinal de fogo e trancou a sala novamente, voltando para a sala de controle. Algumas semanas depois, Dave chegou um pouco mais cedo no teatro. O turno dele começava em torno das 5 horas da tarde, mas ele chegou uns 30 minutinhos antes, e ao chegar ele viu umas pessoas conversando na mesa da recepção, e um deles era um contador sênior do teatro chamado Blair. Dave percebeu que essas pessoas estavam falando de eventos sobrenaturais no teatro, como se ele fosse assombrado, e David entrou na conversa e pediu para eles contarem a história do teatro, e Blair então decidiu levar Dave até o 3º andar, onde era o escritório dele, e os dois sentaram lá para conversar sobre os fenômenos que aconteciam no teatro. E Blair contou que um dia ele ficou até tarde no teatro fazendo seu trabalho em sua mesa, e em frente à sua mesa tinha uma divisória de vidro onde ele consegue ver os elevadores do andar. E com isso, em algum momento, ele viu as luzes de cima do elevador acender. Acendeu a luz que indicava o porão, depois a do 1º andar, a luz do 2º andar e por fim do 3º andar, que era o andar onde ele se encontrava. Foi então que a porta do elevador abriu e ele ficou olhando para ver se tinha alguém lá dentro, mas já eram 10 horas da noite e ele sabia que o teatro estava vazio. De repente acionou um som de alarme do elevador, como se alguém estivesse na porta impedindo que a porta fechasse. Blair se assustou com aquilo. Por que a porta do elevador tentava fechar e não conseguia? Ele foi até o elevador para ver o que estava vendo e entrou no elevador. Ao entrar, ele sentiu a temperatura cair e dessa forma as portas fecharam e o elevador desceu. Ele disse que ele não sabe por que decidiu ficar dentro do elevador, mas enquanto ele estava dentro, parece que alguém apertou o botão que levava ao porão do teatro. Mas essa pessoa não havia sido Blair. Ele desceu até o porão. Quando a porta abriu, ele percebeu que havia vários abrigos para mangueiras de incêndios, e essas portas desses abrigos ficavam abrindo e fechando todas ao mesmo tempo. Ele pensou que eram portas automáticas, que estavam apresentando algum problema. Então ele foi até a porta dessa caixinha que ficava a mangueira e abriu, e ela continuou aberta, não fechando mais. Depois daquela noite, Blair nunca mais ficou até tarde no teatro. Naquela mesma noite, Dave compartilhou aquela história com Morgan, e foi aí que Morgan decidiu falar a verdade para Dave, que desde que ele começou a trabalhar no teatro, ele sentia como se ele estivesse sendo observado, e que ele não se sentia confortável nem seguro ali. Os dois começaram a falar de seus medos, mesmo parecendo meio bobo dos policiais adultos com medo de assombrações. Então Morgan decidiu chamar seu amigo Greg para ficar com eles no teatro enquanto eles faziam a ronda, para ver se Greg sentiria o mesmo desconforto que eles. Greg achou o convite estranho, mas no fim aceitou. Já dentro do teatro, os três foram juntos fazer a ronda. Eles passaram pelo auditório principal, estava tudo normal, até que eles finalmente foram ao porão. E ao chegar ao porão, eles acenderam as luzes e perceberam que uma das portas estava aberta. Os policiais foram ver o porquê da porta estar aberta, e quando eles chegaram em frente à porta, a porta bateu violentamente e a maçaneta começou a mexer como se tivesse alguém tentando sair. Eles tentaram entrar, pois pensaram que havia uma pessoa ali dentro.
e eles conseguiram abrir a porta e entraram já com as armas apontadas para a sala, olhando para todos os lados. Greg seguiu os policiais e era uma sala pequena, e assim que entrou, Greg viu um vulto de um rapaz com capuz sentado no canto da sala, olhando para baixo. Greg, assustado, grita e sai dali desesperado. Dave e Morgan perguntam o que aconteceu e Greg diz que havia um homem dentro da sala. Os policiais entraram novamente apontando as armas para todos os cantos, mas não viram ninguém. Os três então saíram correndo para a sala de controle e Greg imediatamente deixou o teatro aterrorizado. Dave e Morgan tiveram que fazer um relatório do acontecido, mas não escreveram sobre assombrações nem aparições. Eles relataram como se houvesse realmente um invasor ali no local. Eles conversaram com os responsáveis pelo teatro sobre as câmeras, que eram muito velhas e sem qualidade, e os donos decidiram trocá-las e colocar câmeras com infravermelho, pois se alguém invadisse à noite, eles poderiam ver sem acender nenhuma luz. Certo dia, Morgan estava trabalhando sozinho durante a noite e começou a mexer nas novas câmeras para ver as suas funções, e ao olhar a câmera do auditório, ele viu uma pessoa sentada bem no meio das cadeiras de lá. Ele deu um zoom naquela câmera e ele viu uma pessoa virar para trás na direção que a câmera estava filmando, e ao olhar para a pessoa, ela subiu até o teto e desapareceu. Foi então que Morgan, aterrorizado, não aguentou mais e pediu demissão e nunca mais voltou ao teatro. Mas Dave continuou trabalhando lá sozinho e uma das noites ele ouviu o piano no porão tocando. Então ele desceu as escadas achando que poderia ser um invasor, e ao ponto que ele desceu, mais o som do piano ficava mais alto. E no momento em que ele acendeu as luzes, ele olhou para o piano e a tampa onde ficavam as teclas fechou com força. E ele voltou correndo para a sala de controles, trancou a porta do porão e não voltou mais lá. No dia seguinte ele pediu ao seu supervisor para ser transferido do teatro e não voltou até lá. No dia 26 de novembro, um policial veterano chamado Josh Thomas iria trabalhar no teatro de forma integral, pois até o momento os policiais apenas revezavam por ali. David já estava trabalhando patrulhando as ruas de carro perto do Teatro Capitol. Foi quando ele ouviu Josh chamando no rádio algum policial, porque ele dizia que alguém tinha invadido o teatro. David já conhecia aquela história, ele não queria ir até lá, mas ele sentiu a responsabilidade de ajudar Josh chamando no rádio. Como ele conhecia os mistérios assombrosos do teatro, Dave foi até lá e quando chegou encontrou Josh na porta dos fundos do teatro parado e olhando para a porta. Quando Dave chegou, perguntou o que havia acontecido e Josh disse que estava fazendo a ronda quando começou a ouvir vozes no porão e ele achou que alguém tivesse invadido. Então ele foi até lá e não viu nada. Ele continuou sua ronda e quando ele chegou no terceiro andar, ele viu o elevador subindo do porão até o terceiro andar. A porta abriu e não tinha ninguém dentro. Foi quando o alarme do elevador ligou, como se houvesse algo prendendo a porta, e ele pediu ajuda no rádio. Eles começaram a andar pelo teatro e pararam no palco do auditório principal. Josh estava virado para a plateia e Dave estava de costas, e os dois estavam conversando, quando de repente Josh pareceu congelar. Ele disse que tinha um homem atrás de Dave, e no momento em que os dois olharam, tinha um homem de capuz olhando para baixo. Quando o homem olhou para ele, seus olhos eram negros como se fossem buracos e parecia que sua face tinha sido toda queimada. Os dois correram para fora do teatro e até hoje não se sabe se aquele homem era real ou não. Foi a última vez que Josh entrou no Teatro Capitol. Dave fez algumas pesquisas sobre o local e descobriu que nos anos 40 teve um incêndio terrível que queimou boa parte do teatro e que um homem ficou preso no porão sem conseguir sair e acabou morrendo lá. Depois disso, os três policiais passaram a acreditar que esse homem foi a aparição de olhos fundos e pele queimada. Ai, pessoal, eu não tenho estrutura para narrar casos assim sozinho em casa. Eu acho que eu parei umas 50 vezes ouvindo estalos, ouvindo barulho aqui em casa. Não tenho estrutura. Mas, gente, vamos combinar, né? Que caso sinistro. Eu acredito no que aconteceu. E você? Ou você acha que era mesmo um invasor? Ou os policiais tomaram umas balinhas e ficaram doidões e imaginaram tudo? Haja balinha, hein, gente? Coisa doida. Deixa aqui seus comentários, porque hoje vai ser tenso para dormir à noite. Imagina fazer aquele pipi de madrugada no escuro. Valha-me Deus. Sem estrutura total. Bem, eu fico por aqui, mas você pode ficar com nossos casos na nossa playlist. Não se esqueça do nosso próximo encontro.
Estarei aqui te esperando. Tenham todos uma ótima semana.